Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Quero desejar a todos vocês um ano de 2022 cheio de paz, prosperidade e o mais importante, saúde, né? Então, hoje nós vamos fazer somente uma revisão, né, de todos os conteúdos de textos que nós estudamos até aqui, porque na próxima semana nós já vamos fazer uma atividade avaliativa, tá certo? Então, esse vídeo que eu estou gravando serve para os três cursos: o curso de Ciências Biológicas, o curso de Química e o curso de agronomia, tá certo? Então, na próxima semana, nós vamos fazer a atividade avaliativa, certo? E depois nós vamos começar, então, a aprender a Libras na forma prática, sinalizada, ok? Então, hoje, eu quero aqui passar para vocês, para a gente só relembrar, né, o que nós estudamos, para a gente dar uma lembradinha, porque aí na próxima semana a gente faz atividade avaliativa, vocês não ficam tão perdidos, tá certo? Então, vamos lembrar junto comigo, vamos lá? Então, eu vou botar meu óculos, né, gente, porque sem óculos, a pessoa que não enxerga. Bom, então, o primeiro texto que nós trabalhamos, o primeiro conteúdo, foi a história da educação dos surdos. E dentro da história da educação dos surdos, nós estudamos 4 tópicos, né? Que foi a história da língua, tá? Da língua de sinais. Estudamos sobre as metodologias oralistas, ó, que é oralismo. Lembra que eu fiz o sinal para vocês? Oralismo, comunicação total, tá? Comunicação total e o bilinguismo, tá? Bilinguismo. Então, o que eu preciso que vocês façam? Dê uma lida no texto, dá uma olhada novamente, tá? Porque isso aqui é só um resumo, isso aqui eu não vou detalhar igual nas aulas passadas. Isso aqui é só para a gente lembrar. Depois também nós estudamos um texto que fala sobre a língua, tá? Eu posso fazer língua sim ou língua, tá? A língua brasileira de sinais, uma conquista histórica, tá? Lá do passado. E dentro disso nós estudamos também a evolução histórica do movimento surdo pelo Brasil, tá? E dentro disso também nós estudamos a antiguidade. Qual que é o marco, né, da história da educação dos surdos na antiguidade? Que eles não tinham direitos, eles eram condenados à morte, muitos eram tidos como deficiente mental, né? Então eles não tinham direito de nada. Então esse foi um marco, né, da história da educação dos surdos na idade antiga. Aliás, educação nem se fala, a gente tira essa palavra, né? Porque se eles eram considerados como deficiente mental, mental mesmo, tá, gente? Que não processava nada. Então, eles não tinham direito a nada e ainda por cima eram condenados à morte. Depois, na Idade Média, a gente começa a perceber que o surdo poderia ser educado, né? Aí eles começaram a perceber que não, há possibilidade de uma educação de surdos, sim. Na Idade Contemporânea, aí vem Ponce de Leão, né? Ele vai falar sobre o alfabeto, né? Ele cria mecanismos para ensinar as pessoas surdas. Então, ele inicia esse trabalho aí na educação dos surdos. Depois, dentro dessa evolução, depois de todos os trabalhos realizados, tanto aqui no Brasil como no mundo de forma geral, lá em Milão, né, na Itália, teve o congresso que foi banido a língua de sinais, né, que foi proibido para geral a comunicação por meio de sinais, tanto aqui no Brasil como no mundo todo. Então, foi a proibição, não podia mais sinalizar. Foi um período longo aí, né, de 100 anos, né, de forma imposta, né, isso aqui é ouvintismo, porque
que determinou? Foram um grupo de pessoas ouvintes, né? Um grupo de pessoas ouvintes que determinaram, né? Que impuseram isso sobre os surdos, que eles não podiam mais sinalizar. Então, foram 100 longos anos de um período muito difícil dentro da história aí, né, da educação dos surdos, no Brasil e no mundo. Tá? E depois, no século XX, foi um período de incertezas. Por quê? Pode oralizar? Não pode. Pode usar os sinais? Então, eles ficaram naquela incerteza. Surdos perderam o contato com as escolas, eles, às vezes, não podiam mesmo sinalizar por conta dos resquícios, né, do passado. Então, ainda assim, foi um período muito obscuro na educação dos surdos, até que surgiu, né, a lei brasileira de sinais, né, a lei de Libras, que nós vamos falar daqui a pouquinho, mais para frente, que vem dentro tem um quadro aí dentro do primeiro texto, que é o quadro 1, que ele vem falando sobre esse resumo, tá? É um complemento, na verdade, né, sobre a educação dos surdos, sobre a evolução da educação dos surdos. Depois nós temos também um texto que fala sobre o ganho de status e a falta de corpos, né? O que é isso? Né? Que esse texto ele vem trazendo para nós o reconhecimento da língua portuguesa, né? Como língua oficial do Brasil, certo? E também o reconhecimento da Libras, da lei de Libras, né? Que ela é de 2002, certo? Então ela não é tão antiga. E é por isso que ainda nós vamos ver, assim, muitos surdos sem acessibilidade, muitas escolas que não têm tradutor e intérprete de Libras, setores públicos que não têm tradução na língua de sinais, né? Mas aí também veio o reconhecimento da Libras pela Lei 10.436. Ó, grava isso daí, gente, é muito importante. A Lei de Libras é número 10.436. Ela é de abril de 2002, certo? Mas aí também, quando fala, dentro desse texto que fala falta de corpos, nós precisamos agora modificar uma coisinha, porque esse livro, ele foi escrito antes, provavelmente ele foi escrito lá no século XX, nós estamos no século XXI, né? Então, muitas coisas modificaram. Por quê? Acreditava-se que a língua portuguesa e a Libras não tinha, por exemplo, todas as palavras, né, que eu falo aqui, que eu verbalizo na língua portuguesa, não tem na língua de sinais. Ainda muitas pessoas acreditam assim, né? Mas dentro da gramática da Libras, nós podemos perceber que existe uma palavra que chama classificadores, que é um dos assuntos que nós vamos estudar daqui mais uns dias, certo? Então, os classificadores, eles me permitem essa liberdade de expressão, tá? Porque se eu não tenho um sinal que substitui a palavra, então eu vou usar um classificador. Mas esse é um assunto que eu vou ensinar a vocês nas próximas semanas, nos nossos próximos encontros. Vimos também Libras como língua natural e português como segunda língua. Então, quando nós falamos sobre L1 para surdos, é a língua de sinais, tá? Quando a gente fala L2, é a língua portuguesa, tá certo? Então, a gente não pode confundir isso não, tá bom? Então, ó, quando eu falo L1 para os surdos, é a Libras. Quando eu falo L2 para os surdos, é a língua portuguesa, tá? Então, L1, Libras. L2, português, tá? Vimos também como os surdos vivenciam as suas experiências visuais, né? As experiências visuais. Nós falamos sobre a TV-INES, tá? A TV-INES, a Lei Brasileira de Inclusão, que é número 13.000
146, e ela é de 6 de julho, tá? De julho do ano 2015, tá bom? Vimos também de forma visual o Enem, tá? Vimos o Enem em Libras, né, para os surdos, essa acessibilidade aí que é perfeita, né, para os estudantes, né, para os alunos estudantes que são surdos. Então, eles vão fazer a prova do Enem, então, assim, tá? Do Enem, então, eles têm essa acessibilidade aí para o Enem, tá? Ó, Enem. Vimos também o blog, né? De surdo para surdo. Vimos o cinema com tradução em Libras. Vimos o teatro também em Libras para surdos. E, por último, dentro da visualidade, nós vimos o hino, tá? Alguém faz hino, outros fazem assim, hino nacional. Gente, eu estou sinalizando aqui, mas eu não vou cobrar sinais na prova, tá bom? Isso aqui é um hábito já que eu tenho, então não fiquem preocupados, ok? Também um outro conteúdo que nós vimos, que foi um texto, né, um conteúdo que foi as diferenças, ou as diferenças educacionais para a aquisição da língua da L1 e aquisição da L2 para surdos. Lembrando que L1 é Libras, L2 é português. Memoriza isso daí, tá? Aí vem uma pergunta, né, que fala assim, por que o português é considerado a segunda língua para os surdos se eles nasceram no Brasil, né? Então, por quê, né? A gente responde assim, ó, porque o português não é considerado a língua natural dos surdos, né? Então, é por isso que a língua portuguesa ela não é considerada a língua natural dos surdos, mesmo sendo mesmo que eles nasceram no Brasil, né? Então eles têm a língua própria, que é a Libras, né? Eu posso fazer Libras assim ou assim. Eu já falei isso para vocês em outras aulas, tá? Aulas anteriores. Aí também, dentro desse texto das diferenças educacionais para aquisição da L1 ou L2, nós temos um quadro, né? Tem um quadro que vai falar sobre as diferenças entre uma e outra aquisição da L1 e a aprendizagem da L2, certo? Vamos ver também as formas distintas de aquisição da linguagem, tá? Pela criança surda. Nós vamos ver isso também. E é importante que vocês leiam o texto. Nós vamos ver, não, nós já vimos. Eu estou aqui fazendo uma complementação, um resumo, uma revisão, tá? Uma revisão que eu estou fazendo desse conteúdo. Vamos ver também as vantagens, né, de ensinar a língua de... Vimos as vantagens de ensinar a língua de sinais para o bebê surdo, certo? Um dos exemplos que eu falei para vocês foi se uma mãe, né, que ela é surda e tem um bebê, né, e nasceu ali um bebê, como que ela faz para ela cuidar desse bebê? Então, eu dei o exemplo de uma professora surda, que ela cuidou da filhinha dela, que a filha é ouvinte, mas ela é surda, e o que ela fez? Ela pegou a cama dela e encostou no berço, tá? Então, quando a bebezinha chorava, aí ela sentia a vibração, sabe? Do choro do bebê na cama. Então, ela ficava bem alerta, ficava bem atenta, né? Depois falamos também sobre a escrita de sinais, sabe? A escrita de sinais, que é o Signal Writing. Nós mostrei isso para vocês. O que é isso? É a escrita de sinais. Por exemplo, quando eu faço isso aqui, por exemplo, ó, eu preciso escrever isso daqui, mas de forma desenhada, né? Então, como que eu faço isso? Eu faço desenho só da cabeça, tá? Como se fosse assim, faz a bolinha da cabeça e faço o desenho da mão aqui, ó, sabe? Então, lá na nossa plataforma,
no Google Sala de Aula, nós temos tudo isso que eu estou falando para vocês. Depois que nós fizemos todos esses estudos, eu passei para vocês algumas atividades, né? Algumas atividades. Que a primeira atividade foi quais são, né, as 3 metodologias de ensino para a educação de surdos, que a primeira é oralismo, a outra é comunicação total e a outra é bilinguismo. Isso daí precisa ficar muito memorizado com vocês, porque isso, gente, é assunto de concurso público, tá? Isso também é assunto do ENAD, tá bom? Então, precisa entender e aprender e memorizar isso daí, tá? Depois, na segunda atividade, a pergunta foi assim, que muita gente errou, tá? Porque os que estavam em sala de aula comigo, estudando, acertaram. Aqueles que não estavam, que eu sempre deixo uma atividade, a maioria esmagadora errou. Por que que errou? Porque você não assistiu a aula, você não leu os textos e foi fazer atividade de forma aleatória. Então, precisa muito cuidado com isso daí. Isso, para mim, prova que você não estudou e, às vezes, pensa assim, deixa. Não é assim, precisa cuidado, tá, gente? Libras também reprova. É uma disciplina igual todas as disciplinas que você cursa, tá bom? Aí, nessa pergunta número 2, a pergunta foi assim, ó. As pessoas surdo-muda se comunicam por meio da linguagem dos sinais. Essa pergunta ela é falsa ou ela é verdadeira? A maioria colocou que é verdadeira. Nossa, professora, como assim? Primeiro, eu expliquei para vocês que a palavra surdo-mudo não existe. Então, é apenas surdo, certo? Não tem surdo-mudo. Se você tiver muita dúvida, volta nas aulas lá, no primeiro texto, né? Acho que foi um dos primeiros textos que eu falei isso para vocês. As aulas estão gravadas, é só você voltar lá e assistir, tá? Assiste ou assiste, tá bom? E também não é linguagem dos sinais, certo? É língua de sinais. Professora, por que que não é linguagem? Também já coloquei lá no texto, lá no vídeo. Por que que não é linguagem? Por que que não é linguagem? Por que que ela é uma língua? Então, eu preciso que vocês estudem isso, porque isso aqui é assunto de atividade avaliativa, tá? Estou fazendo aqui só um resumo e lembrando com vocês. Por que que ela é uma língua? Porque ela tem uma estrutura gramatical própria, né? É uma língua baseada em experiências visuais. E por que que ela não é linguagem? Porque a linguagem não tem gramática. A linguagem, ela pode ser uma linguagem corporal, ela pode ser apenas uma linguagem de expressão facial, certo? Então, a linguagem, ela não tem gramática, tá? Mas a língua de sinais, sim, ela tem estrutura, ela tem gramática, tá? Então, tudo que tem na língua portuguesa, de forma gramatical, na Libras também tem. Por que que não é linguagem portuguesa? Entendeu? Nós falamos língua portuguesa, porque ela não é uma linguagem portuguesa, tá certo? Depois, na atividade 3, eu coloquei assim, ó, qual foi a sua opinião, né? A sua opinião sobre a forma, né? Como que o surdo adquire a aprendizagem de forma visual. Eu deixei aí livre, né, para vocês responderem, tá? Olha, quem estava na aula síncrona, gente, olha, respondeu certinho, mas os que não estavam, nem todos, mas a maioria colocaram tanta coisa que nada a ver. Gente, tem que ter cuidado, viu? Quem não participou da aula síncrona, por favor, gente, assistam as aulas, olhem os vídeos, é importante. Depois, para finalizar, a quarta pergunta foi:
A criança surda, olha só, a criança surda, ela aprende, ela tem a forma de aprender com contato com pessoas ouvintes, adultas e ensina a língua oral. Isso daí é correto ou incorreto? Também a maioria colocou que é correto, mas veja bem, a criança surda precisa de contato com surdo adulto para que ela adquire a língua de sinais, certo? Então, não é com pessoas ouvintes adultas, não é. Então, essa resposta, ela é incorreta, mas a maioria das pessoas colocaram que ela é correta, mas ela é incorreta, certo? Bom, então é isso que eu queria passar para vocês nessa aula de hoje, dessa semana, certo? E na próxima semana já vamos ter aí a nossa atividade avaliativa, que é a nossa provinha, tá bom? Professora, como que vai ser a prova? Calma, não é nada que nós não estudamos. Eu vou ver ainda se vai ser por meio do Google Forms ou se nós vamos, ou qual é a forma que nós vamos fazer, tá bom? Então, um beijo para vocês e até mais. Espero que vocês estudem e bom final de semana, tá? E Deus abençoe. Beijo, tchau, tchau.